Olá, tudo bem com você? Sou o Rudney, canal Fotos e Fatos. Lembrando que sempre atrás de uma foto existe um fato, ou vice-versa. Atrás de um fato pode existir uma foto. Na maioria das vezes existe. Canal Fotos e Fatos, como vocês sabem, tem o intuito de trazer fatos ocorridos a partir de uma foto ou fotos ocorridas a partir de um fato. Legal? Além disso, dicas de fotografia básica para quem está começando, para quem tem a intenção de trabalhar com a fotografia ou usar a fotografia mesmo que seja como hobby. Eu trabalho com a fotografia já há anos, vivo da fotografia e tenho um prazer gigantesco de viver esse mundo, de fazer parte disso tudo. Se você parar para analisar, o mundo ele é principalmente devido às redes sociais, que hoje em dia é uma febre. Todo mundo usa, ninguém vive sem a rede social. Devido a isso e a outros fatores, a fotografia é utilizada em 99% da vida de todos. Ou uma fotografia ou um vídeo, ok? Que é a intenção do canal Fotos e Fatos, trazer sempre assuntos relacionados a fotografias e vídeos. E hoje eu quero falar para vocês sobre fotografia de prova de laço. Fotografia de prova de laço tem uma particularidade na minha vida, porque o laço é o esporte que eu mais fotografo, que eu mais estou ligado, que eu mais faço parte, né? Para quem não conhece o esporte, aqui na região onde que eu vivo, no extremo norte do Mato Grosso, existe 3 modalidades diferentes do laço, que é o laço goelão, o laço comprido, o 8 braços que eles falam, né? E o team roping. Existe uma diferença grande entre as modalidades, mas eu fotografo as 3. É um esporte extremamente legal, família, é um esporte muito interessante para quem vai assistir uma vez uma prova de laço. Às vezes a pessoa fica meio perdida porque ela não sabe a regra, não sabe como que funciona, então às vezes a pessoa fica meio perdida, mas quando você passa a fazer parte daquilo, quando você passa a entender as regras, quem está ganhando, quem está perdendo, então isso passa a ser um esporte muito interessante, é muito legal e é um esporte muito família, onde, como os mais antigos diziam, é de nananda caducano, é de criança a pessoas veteranas, experientes, que fazem parte desse esporte e é muito legal. E a fotografia desse esporte é muito interessante para você que gostaria ou quer ou tem a intenção de fotografar um esporte desse. Eu posso dar algumas dicas bem interessantes, tá? A dica que eu acho a mais importante: você tem que configurar sua câmera com alta velocidade. Então, já falei aqui sobre velocidade de obturador, para quem está acompanhando meus vídeos aí já sabe, né? No caso da fotografia da prova de laço, você tem que trabalhar com a sua câmera acima, sem dúvida nenhuma, de 1/1000. Porque se você trabalhar com a sua câmera
com a velocidade abaixo disso, ela não vai congelar a ação do competidor, do boi, do cavalo. Então vai ficar aquela imagem sem nitidez, certo? A velocidade é o item importante, e um outro fator que é importante é a abertura do diafragma, porque assim, se você colocar uma abertura bem aberto, que vai ganhar um desfoque na fotografia, fica legal. Só que às vezes pode ficar parte importante da fotografia sem foco, porque vamos supor que você trabalhar aí com 2.8, quando você trabalha com 2.8, o ponto do foco, por exemplo, que eu pego a cara do cavalo, vamos supor que eu jogo o foco na cara do cavalo, então o restante da cena pode ficar desfocado. Então eu sempre trabalho com 6.3 até 9, dependendo da luz que eu tenho, certo? Então a luz é importante, porque com luz eu consigo trabalhar com o meu diafragma um pouco mais fechado. Com isso eu consigo mais nitidez. Trabalhando acima de 1/1000 eu consigo uma nitidez perfeita. Então são configurações que você tem que dentro das possibilidades, trabalhar nesse nível aí. Então, por exemplo, como que eu configuro a minha câmera para fazer a fotografia? Se eu tenho uma luz que me dá essa possibilidade, eu coloco F9 1/1600 e deixo o meu ISO no automático, porque ele vai balancear quanto a luz vai entrar ou não, né? Quanto de exposição ou não. Nesse caso eu acho que fica bem interessante. Beleza? Outro fator que é extremamente importante dentro da fotografia do laço: posicionamento. O posicionamento que você fica em relação à caixa, onde sai o boi, aonde vai finalizar a corrida, qual é a faixa que o juiz está trabalhando, porque a prova de laço goelão, por exemplo, a faixa ela é alterada, ela muda para mais ou para menos. Então, se você ficar num ponto estático, às vezes você não consegue pegar o melhor lance. Então, você tem que acompanhar o raciocínio da prova, ok? Para você ficar no melhor posicionamento para conseguir o melhor ângulo da fotografia. E de acordo com o equipamento que você tem, às vezes você tem que fazer meio que umas loucuras assim. Igual eu já fiz no começo da minha fotografia. As pessoas até brincavam que eu era meio doido, que eu deitava no chão, que eu subia em cima de uma casa, de um caminhão, mas é que às vezes as pessoas não têm essa visão do fotógrafo. Então o que acontece? Quando eu deitava no chão, e literalmente eu deitava no chão, o que acontecia? Eu tinha apenas uma lente 50mm, certo? Uma 51.8. O que acontece? Se eu fizer a fotografia para trás da última faixa com uma lente 50mm, eu não consigo enquadrar, eu não consigo preencher o quadro, entende? Então a fotografia fica distante. Aí a pessoa diz o seguinte: ah, mas na hora de editar você cropa ela e a fotografia vai aproximar. Perfeito, dá para fazer, só que você perde qualidade da imagem. Então eu ia bem pertinho da onde sai o boi, da caixa ali, deitava pro lado embaixo da cerca e fazia fotografia embaixo. Então dava a impressão que eu era um cara louco. Mas não, eu só estava buscando o melhor posicionamento, certo? Depois você vai adquirindo equipamentos que tem mais capacidade. Hoje eu trabalho com uma lente 70-200, então eu lá de trás, onde não tem perigo, eu consigo ficar num posicionamento bem legal e eu consigo fazer praticamente a mesma fotografia que eu fazia com a 50mm lá no começo, ok? Então o posicionamento é extraordinário, é primordial. O posicionamento ele é primordial. Se
Se você não tiver um bom posicionamento, você não consegue uma fotografia boa. Tranquilo? Outro item que é de suma importância, luz. Né? Fotografia, todos já sabem, é escrever com luz, desenhar com luz, então sem luz você não tem fotografia com qualidade. O que acontece nas provas de laço? Eu, particularmente, nunca fotografei nenhuma prova de laço num ambiente fechado, coberto. Sempre é ambiente aberto, né? ao relento. Nesse caso, o que acontece? Você tem que acompanhar, dentro das possibilidades, o posicionamento do sol. Eu trabalho da forma que eu trabalho, eu não estou dizendo que é a correta, mas no meu ponto de vista é a melhor. Eu trabalho sempre de costa para o sol. Sempre de costa para o sol. Então, às vezes a pessoa vê eu trabalhando de um lado da pista, de repente ela vê eu trabalhando do outro lado da pista, de repente eu vou para trás da caixa, de repente eu vou na frente da caixa. Então, as pessoas que não entendem da fotografia, não sabem o que eu estou buscando ali. Elas pensam que eu estou que nem um doido, para lá e para cá, quando na verdade não é isso. Eu estou buscando a melhor luz. Por quê? Se eu fizer uma fotografia no contra-luz, contra o sol, eu vou pegar a sombra do competidor, do cavalo, do boi, até mesmo da corda. Então eu vou pegar a parte da sombra, é onde não fica legal. Então quando eu fico de costa para o sol, eu estou pegando luz naquilo que eu estou fotografando. Então a fotografia fica muito mais nítida, ela ganha muito mais qualidade do que eu fizer a fotografia no contra-luz. Tranquilo? Uma outra dica que eu dou para quem tem essa ideia de trabalhar nesse esporte é: conheça a pista. Quanto mais você conhecer a pista e quanto mais você conhecer o esporte, facilita a sua vida. Ou seja, vai ter uma prova na pista X, uma determinada pista do fulano, beleza. Se você não conhece a pista, você não foi lá ainda, procura fazer uma visita antes, se for, claro que perto, né? Se não for um deslocamento grande, procura fazer uma visita no local, verifica a posição do sol, verifica o que você consegue fazer, já leva para o seu evento ideias prontas, para você não chegar lá no evento e ficar perdido, entende? Então, quanto mais você conhecer do esporte, da regra e do ambiente, facilita a sua vida, certo? Você conhecer o competidor também é muito interessante. Eu, por exemplo, conheço uma grande maioria dos competidores da minha região. Então, quando o competidor está indo lá para a caixa, quando ele está indo para começar a sua laçada, na verdade eu já sei parte do que ele vai fazer, entendeu? Então eu já sei que ele vai fazer, ele vai correr com o cavalo ou ele vai sair lento no cavalo, de acordo com prestar atenção. Os competidores, na grande maioria, eles conhecem a boiada. Eu não conheço assim boiada porque troca, bastante eles trocam, mas em alguns casos eu já conheço. Então quando eu olho lá dentro da saída do boi, que tem um determinado boi, eu já sei que aquele boi vai correr ou se aquele boi vai sair lento. Parte da boiada eu conheço. Os competidores, a grande maioria eu conheço. Então isso facilita muito a sua vida. Prestar atenção, cada vez que o camarada sai e faz a laçada, quais são as características daquele camarada. Então eu já tenho uma boa noção, já consigo prever bastante do que vai acontecer. Isso facilita bastante também a vida na fotografia do laço. Um item bastante importante, no meu ponto de vista, é a segurança, o cuidado. Eu já sofri alguns acidentes dentro das pistas,
de laço, já teve poucos, mas já aconteceram. É inevitável porque cada profissional trabalha de uma forma. Eu, por exemplo, eu trabalho dentro das provas de laço, eu trabalho dentro da pista. 95% das minhas fotografias são feitas dentro da pista. Então, o que é interessante, os cuidados que você deve tomar? Primeiro, ter uma boa comunicação com a organização. Por exemplo, o juiz é um cara que ele é bem importante na vida do fotógrafo. Minhas fotografias são feitas, parte delas, eu trabalho na costa do juiz. Porque o juiz, ele trabalha em cima da última faixa. Dentro da grande maioria, os juízes trabalham em cima da última faixa. Então eu não posso ficar para frente, que eu posso atrapalhar a laçada. Então eu fico na costa do juiz, porque além de ser juiz, ele vira quase que um guarda-costa meu. É meio estratégico, isso até eu brinco com eles, né? Porque eu digo, ó, cuida de mim aí. Porque de repente você tá vidrado ali, você tá tenso, você tá ali envolvido dentro daquela fotografia que está fazendo, e de repente pode acontecer um fator que você não consegue perceber, e aí entra o perigo. Por exemplo, se você está fazendo uma fotografia ou um vídeo com a visão dentro do visor da câmera, o que está na sua volta, você deixa de ter essa atenção. Então pode ser que o boi venha e desvie e venha em você. Então o juiz, você consegue trabalhar com um pouco mais de segurança, porque ele está atento no boi. Então ele pode tirar o boi de você, na verdade. Essa é a verdade. Um outro item importante é, se você vai fazer uma fotografia que não está atrás do juiz, você tem que se deslocar para outra área da pista. É importante que você faça sim a sua fotografia, mas sempre muito ligado, porque o boi ele é muito rápido. Então já aconteceu comigo, do boi descer um boi, eu fazer o vídeo, descer outro boi, eu fazer o vídeo, descer outro boi e eu fazer o vídeo. Quando o primeiro que desceu, quando o computador soltou ele ali, ao invés dele ir para a caixa, para o final da pista ali onde tem uma porteira que ele sai, ao invés dele lá, ele veio em mim e pegou meu braço e foi bem tenso. Tive que ir para o hospital e não é uma situação legal, é uma situação que dá bastante medo e é complicado. Então assim, às vezes um piscar de olho é o tempo que o boi tem para te pegar, e se você não estiver atento, ele vai te pegar. Normalmente não acontece, mas às vezes num minuto de bobeira pode acontecer. E para quem está dentro dessa área, fotografando boi, normal se um boi te pegar. E te falo assim com bastante firmeza, não é legal. Quando você percebe que o animal te pegou, não é muito bom. Então dentro da prova de laço, existe partes importantes: configuração de câmera, atenção, muita atenção. São animais pequenos, prova de laço não são bois grandes, são na grande maioria, na normalidade, são garrotes, são bois pequenos, né? Que aparenta não ter perigo, mas tem sim. Já me pegou, já me mandou para o hospital e graças a Deus foi só meu braço, mas poderia ter sido pior e graças a Deus não foi. Então, configuração de câmera
atenção, posicionamento, conhecimento do esporte, conhecimento da organização da festa. É uma comunicação top, se você puder, com o juiz. Equipe de manejo ajuda muito. O fotógrafo tem que estar ligado à equipe de manejo. Eles conhecem os bois, eles sabem que os bois, qual é o boi perigoso, qual é o boi que pode te pegar. Eles te avisam, dentro da normalidade eles te avisam. Então essa comunicação com parte de organização da festa, juiz e equipe de manejo é primordial. Para a prova de laço isso é primordial. Beleza? Eu espero ter ajudado você que quer fazer parte desse estilo de fotografia. Espero com essas dicas ter ajudado você de alguma forma. Espero que você tenha gostado do meu vídeo. E se você gostou, deixa algum comentário, curte o meu vídeo, se inscreve no meu canal, que o tempo todo estou buscando informações para trazer vídeos com dicas sobre fotografias variadas. Hoje foi da prova de laço, amanhã pode ser de outro assunto e com certeza vai ser. Beleza? Grande abraço, fiquem com Deus todos.